Olá, meus amigos e amigas lindíssimas do canal Dicas de Costura. Conforme prometido, eis-me aqui para trazer o acabamento da nossa blusa, isso mesmo. Lembra-se que eu dei a dica de como colocar uma manga perfeita, isso mesmo. Dei os truques, o que é embebimento, como você fazer, como tirar facilmente usando a metodologia Veso. E agora nós vamos fazer o acabamento do decote. Sabe por quê? Porque vocês, minhas lindíssimas, pediram isso mesmo. Eu pedi para que comentasse, que compartilhasse, que curtissem. E vocês generosamente fizeram isso, inclusive comentaram que queriam o acabamento. E lógico, se vocês pediram, estou aqui para ensinar esse acabamento para que vocês arrasem e terminem essa peça com êxito. Então, olha só, primeiro eu vou mostrar o que eu fiz na peça, tá bom? Olha, mostrei, ensinei naquele dia que passei somente a costura dos ombros, fiz o embebimento da manga. Se você não viu, volta no vídeo lá, truques de como fazer uma manga perfeita. E aí, em seguida, coloquei a manga respeitando frente e costas, isso só para mostrar. Só que eu disse que a gente tem que fazer o acabamento. Então, no momento que eu estava fazendo, eu falei, olha, gente, tenho que overlocar aqui primeiro, estou encaixando direto para mostrar para vocês. Então, olha só, o que você vai fazer passo a passo. Fecha os ombros com costura reta. Passa overlock, se não tem overlock, faz zigue-zague na pontinha do tecido, faz o embebimento da manga, respeita a frente e costas, encaixa a manga, costura com a reta, depois vai na overlocka ou passa zigue-zague na cava, certo? Isso tudo eu fiz com as laterais abertas. Aí depois eu vim, passei uma costura de fora a fora na lateral, então aqui ó, lateral da minha peça, depois eu vim, passei a costura desde a manga até a barra da blusa, passei a costura reta, overloquei, então tá prontinha agora, só para fazer barra das mangas, do corpo da blusa e o acabamento de decote, que é isso que nós vamos ver. Então, estou aqui com o molde. Como você vai tirar acabamento? O acabamento você vai sempre tirar, com exceção de viés pronto, ou então quando você faz um viés do próprio tecido, né? Se você vai fazer um viés do próprio tecido, você vai fazer um viés em ângulo de 45 graus. Para quem não sabe, e isso é um assunto para uma outra dica, mas eu vou dar essa dica aqui. Quando você for fazer viés do próprio tecido, olha só, se eu fizer isso aqui com o tecido, ó, ele não estica, que é tecido plano, tá? Ele esticaria um pouquinho se ele estivesse elastano, mas o que eu quero dizer é que é rígido. Olha só, a trama fica rígida aqui, rígido aqui, tá vendo? Agora, o que é um ângulo de 45 graus? Quando eu falo tirar o viés, aquele viés fininho, né? Ângulo de 45 graus é isso aqui, minhas amigas, ó. Tá vendo? Essa ponta aqui, eu vou tirar assim, ó. Olha aqui, ó. Olha quando eu faço isso aqui, vou até virar ao contrário. Olha esse tecido, como ele estica, ó. Esse tecido não tem elastano. Isso daqui é o que nós chamamos de ângulo de 45 graus, que é quando nós cortamos uma roupa no viés, ou quando nós tiramos tiras de viés em tecido plano. Então, tem que ser em ângulo de 45 graus. Agora, eu quero te ensinar um acabamento papum para você que está iniciando, ou de repente já faz muitas costurices, mas costura de uma forma diferente, faz outro tipo de acabamento, certo? Então, vamos aprender esse daqui. Se você já sabe, ok. Aproveita e compartilha para quem não sabe. Dica nunca é perdida, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, não é mesmo? Então, vamos aqui, ó. Sempre trabalhando a frente primeiro. O que eu vou fazer? Para facilitar o nosso trabalho, olha, carbono,
eu estou com carbono de tecido. Nesse processo aqui, se de repente, Silvia, mas eu não tenho carbono de tecido. Não tem problema, minha amiga, você não vai transferir isso pro tecido. Você não pode usar o carbono de papel na roupa, no tecido. Mas aqui no papel você pode usar. Então, para facilitar o seu trabalho, se você tiver o carbono de papel, pode pôr. Já vai entender por quê. Olha só, vou fixar aqui com um alfinete. Então, eu coloquei, ó, na margenzinha do papel de baixo, da folha de baixo, tá? Ó, certinho ali. Vou fixar aqui com um alfinete. Sempre você faça isso para não ficar sambando, saindo do lugar, porque às vezes a gente pensa que tá certinho no lugar e não está. Então aqui, ó, vamos começar primeiro com a frente. Certo? Fixei aqui. Vou pegar minha fita métrica e vou marcar. Qual a largura desse viés que nós iremos fazer? Eu quero esse viés pronto com 5 centímetros. Por quê? Senão ele vai ficar estreito demais, vai ficar voltando para fora. A gente quer um acabamento de primeira. Então, nós vamos trabalhar aqui, se eu quero 5, eu vou perder um de costura. Então, eu vou fazer aqui com 6, ó. Venho desde o ombrinho, vou marcar aqui, ó, 6 centímetros, ó, de fora para dentro. Ou seja, daqui para cá, ó, 6 centímetros. Então, vou acompanhando o decote, ó, e marcando, ó. Deixa eu marcar aqui ao contrário para minha mão não ficar na frente, você não conseguir ver o que eu tô fazendo. Olha aqui, 6, 6. Aqui você continua reto, ó, ó. Certo? Então, aí é só juntar os tracinhos, faz os tracinhos mais próximo possível. Tá fazendo na mesa, na sala de jantar aí de casa, não vai estragar a mesa, hein? Então, pega um papelão ou então EVA. Não tem EVA, não precisa gastar. Pega um papelãozinho mesmo, corta uma caixinha de papelão, que de repente uma caixinha de sapato que você tem aí, só para guardar, para ter uma proteção para sua mesa. Ó, vou pegar a carretilha e vou transferir agora para a folha de baixo. Como? Eu vou passar, então, aqui, ó, aqui no ombro, nessa frente de decote todinha e aqui. Aqui eu não preciso porque já coloquei, já deixei na margem da folha. Então, aqui, ó, coloquei o carbono para facilitar o meu trabalho. É só descer em cima da marcaçãozinha aqui, ó. Só tirar aqui agora. Ver se vocês conseguem. Esqueci. Aqui na frente também, né? Aqui, ó, tirei sem passar aqui na frente. Deixa eu posicionar aqui de novo. Bonitinho. Aqui. Falei e não passei. Ó, aqui também, ó. Pronto. Feito isso, então eu já tenho aqui o decote frente. Então, ó, revel, aí eu vou anotar. Revel, decote, frente. Do quê? Da blusa. Então, tá. Tá dando pra ver o amarelinho aqui? Então, aqui, ó, decotinho prontinho da frente. Nós vamos fazer, então, das costas e depois cortar. Como das costas eu vou fazer longe da margem, então aí sim eu tenho que fazer essa frente também. Então aqui, ó, coloco o carbono. Mas se não tiver carbono? Não tiver carbono, não precisa. Eu tô colocando o carbono aqui para vocês conseguirem visualizar, tá? Vai ficar só a marcação da carretilha, que vai ficar fácil para você ver e cortar. Então, ó, se eu deixei 6 na frente, eu tenho que deixar 6 nas costas também. Então, venho aqui no ombrinho, ó, começo a marcação. 6 centímetros. Vou girando a fita aqui, ó. E olha que importante isso aqui, ó. É desde a margem, da margem para dentro, 6 centímetros. Depois de pronto, vai ficar com 5. Ó, aqui. Pronto, margeei todo.
Pega a carretilha de novo, ó. Aqui. E sempre fixando bonitinho ali para não escorregar, porque senão fica aquele serviço, sabe? Cada lugar com uma medida fica muito feio. Costura, acabamento tem que ser feito com capricho. Então, ó, tirei. Aqui nós temos as costas. Então, deixa o molde de lado. Você já vem aqui e anota que aqui é a dobra do tecido, certo? Ó, aqui também é dobra do tecido, ó, aqui é a frente, certo? E esse revel é do quê? Revel, blusa, que letra, hein? Costas, certo? Então, tá prontinho aqui. Vamos cortar. Pega a sua tesoura de papel, não vai cortar com tesoura de tecido, perdeu o corte da sua tesoura. Então, aqui. Vamos cortar aqui, cortar já no tecido e na entretela. Outra dica que eu vou dar para você é o seguinte. Aquele tecido que eu tô fazendo é um crepe. O que acontece quando você está trabalhando tecido fino? Você vai fazer os acabamentos, o tecido é muito fino, o tecido é muito mole, você tem dificuldade até de passar na overlock, porque até a overlock espicha demais o tecido. Então, o que você faz? Põe entretela, tá? Neste caso, você pode usar tanto a entretela de malha como a entretela de tecido. Mas você pode colocar qualquer gramatura de entretela de tecido? Não. Aí você vai buscar uma entretela mais fina, uma entretela mais delicada. Porque imagine só, um tecido com esse caimento, né? Olha que mole que é o tecido. E eu pegar uma entretela bem dura, aquela entretela para colocar em gola e colarinho, e colocar neste acabamento, nesse revel. Vai ficar mega encorpado, vai ficar duro o decote. Então, presta atenção nisso, porque a escolha dos nossos acabamentos, dos nossos aviamentos, faz toda a diferença. Você quer arrasar na costura? Então, aquele capricho, aquele carinho, quando você faz essas escolhas, observe bem, quando você começa a costurar, você vai vendo de um acabamento para o outro, como você vai ganhando experiência e habilidade em cada coisa que você faz. Então, vamos lá, vamos cortar o tecido agora. Vamos cortar o tecido e também a entretela. Então, vou pegar um pedacinho aqui, um cantinho do meu tecido. Como é pouca coisa, ó, aqui tá passadinho. Se tivesse todo amassado assim, olha, teria que passar esse tecido, pelo amor de Deus. Mas aqui tá passadinho, ó. Então, vou posicionar esta aqui, porque tem que ser na dobra, certo? Ó. Então, este vai vir aqui na dobra. E lembra que eu sempre falo do quê? Eu sempre comento com vocês sobre fio reto. Quem me acompanha há bastante tempo no canal, ouve sempre eu falar de fio reto. Quem acompanhou o corte dessa blusa sabe que eu sempre falo de fio reto. Aqui, você vai fazer diferente? Deixa eu pegar meu revel que caiu aqui. Vai fazer diferente? Vai desconsiderar? Você não vai desconsiderar o fio reto aqui, certo? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Vai medir daqui até a margem. A medida que eu encontrei em cima, eu vou deixar embaixo. Olha só. Tá ficando tudo com 21,5. Essa foi a medida que eu encontrei para deixar. Até puxei meu tecidinho um pouquinho para cá. Posso puxar mais, que a ordem é economizar, ainda mais numa época dessa de pandemia, onde a gente precisa ganhar dinheiro com pouco, não é mesmo? Sem gastar muito. Então, olha só, trago aqui, verifico aqui, ó, já bateu. Eu não vou usar auréola, certo? Então, aqui, ó, já
Medi bonitinho, já vou economizar um pouquinho mais o meu tecido para não ficar jogando o tecido fora. Parece que não, mas de repente eu posso usar esse mesmo tecido que sobrou aqui para pôr num detalhe de uma roupa. Quem me acompanha no canal já viu eu misturando tecido plano com malha. Você pode fazer isso. Pega um retalhinho que sobrou de malha, que combine com o tecido, usa o bom gosto que você tem aí e arrasa, misturando tecidos. Então vamos aqui, ó. Fixo esse aqui. Aqui também. Cuidado que quando a gente vai cortar peças pequenas assim, e um tecido delicado, costuma sair do lugar. Então é melhor você gastar um pouquinho a mais de tempo e alfinetar do que cortar errado e depois não encaixar no decote. Olha só, frente aqui na dobra, posiciono aqui costas, também na dobra. Ó, cuidado ali, vou soltar porque eu tenho que prender certinho aqui, ó. Se eu prendo lá primeiro, ele sai do lugar aqui. Vocês têm costurado bastante? Conta um pouquinho para mim o que vocês têm feito durante essa quarentena. Olha só, mãozinha em cima e vamos cortar. Tem costurado bastante? O que vocês têm feito de bom? Costurar relaxa, costurar é jeito de ganhar dinheiro, tá? É uma forma de economizar. Tá todo mundo estressado por causa da pandemia. Olha só, cortadinho as costas. Então vamos costurar, vamos produzir, que produzindo você não vê o tempo passar, tá? Quem produz está preparado. Se você se preparar agora, aproveitar esse tempo que você está reclusa, você vai estar preparado para quando vier a oportunidade. Aliás, oportunidade é a gente que faz, né? Eu penso que oportunidade é a gente que faz. Ouço muitas pessoas reclamando da situação e realmente tá difícil, gente. Tá osso. Vamos usar o vulgo popular. Tá difícil, tá osso. Mas se a gente ficar reclamando e mandando mais energia negativa ainda, com essa negatividade, porque tudo tá péssimo. Para todo lugar que você olhar, tá difícil. Se você ficar ouvindo o noticiário, então, eu nem assisto TV mais, porque é só notícia ruim. Então, ao invés de ler, de ver TV, vai ler. Vai assistir os vídeos do Dicas do canal. Não está inscrito ainda no canal? Se inscreva no canal. Tem dia que tá difícil, não é? Tem dia que para mim, eu vou contar para você, tá pensando, não sou Mulher Maravilha não. Tem dia que tá difícil para mim também. Tem dia que eu tenho vontade assim de sair correndo e sumir. Mas aí sabe o que eu faço? Eu paro um pouquinho, respiro fundo. A própria Bíblia fala que há momento de chorar, há momento de rir, de conversar, de se calar. Então faça isso você também. Tá estressado? Vai para a máquina e costura. Respira fundo. A primeira coisa que você tem que fazer, independente, eu não estou falando de crença aqui, nem de religião. Eu estou falando de espiritualidade, de fé. A primeira coisa que você tem que fazer, eleva seu pensamento ao Criador. Depois que você fez isso, conversou bastante com o nosso principal amigo, aí você vai para a máquina de costura. Isso mesmo. Vai para a máquina de costura, pega os moldes. Se você tem os moldes Vezo, aproveita, vai no meu canal. Tem um monte de dica legal lá. De repente você está iniciando na costura ou de repente você já costura muito, mas não modela. Eu tenho várias amigas do canal que costuram muito, mas a dificuldade é na modelagem. Então tem bastante dicas de modelagem.
Para você que está iniciando na costura, olha só quantas coisas tem lá no canal, no Dicas. Como colocar um zíper invisível de forma correta, usando a sapata correta, barra de jeans. Eu tenho no canal ajuste da galoneira, como você usar a galoneira, como você usar e regular ponto de overlock. Só para citar algumas coisinhas. Tem modelagem de blusa, manga morcego, manga japonesa. Ali você encontra a cava americana. Então, tem vestidinho infantil usando molde de malha. Quer arrasar aí, fazer vestidinho para filhota, né? Ou para alguém? Então, você tem essas possibilidades. Aproveita o tempo que você tem aí, que você está com um pouco mais de tempo no momento, ou de repente está até mais estressada, mais afobada de tanto trabalho, né? Queira ou não, pegou todo mundo de surpresa e a nossa vida virou de perna pro ar. Mas voltando aqui, o que eu estou fazendo? Olha só, agora eu vou cortar a entretela. Que entretela? Lembra que eu falei? Não vai colocar uma entretela pesada num tecido fino. Olha só a entretela que eu estou usando, ó. Só de eu pegar, você já percebe. Esta não é entretela de malha, é uma entretela de tecido, mas é uma entretela fina, isso mesmo. É uma entretela bem fininha. O tecidinho atrás da cola, esse tecidinho aqui lembra até, embora não seja algodão, tá? Essa entretela não é um poliéster, mas ela lembra aquela fraldinha infantil, sabe? As fraldinhas que a gente usava muito antigamente, né? Tecidinho de fralda, lembra tecidinho de fralda, ó, mas é rígido, tá? Isso aqui não é malha, mas você pode sim usar a entretela de malha, ou então você usa essa aqui fininha, se você estiver trabalhando num tecido como este que eu estou fazendo, tá? Agora, se for, por exemplo, você tá fazendo uma blusinha e você tá trabalhando um tecido mais encorpado, aí sim, você até pode usar uma entretela mais encorpadinha. Mas em decote, minhas amigas e amigos do Dicas, eu não aconselho você usar quando você faz acabamento de decote, tá? Não tô falando de gola, não tô falando de colarinho. Quando a gente cita decote, gente, o que é decote? Porque eu escuto bastante a pessoa falando assim: ah, agora eu vou fazer o acabamento da gola. E é uma blusa como essa. Isso daqui não é gola, tá? Vamos usar os termos corretos também. Afinal de contas, você está se tornando uma modista. O que é uma modista de moda? A modista, ela modela, ela costura, ela faz acabamento, tá? Você não é simplesmente uma costureira. A costureira é aquela que vai só para a máquina, ela só monta a peça. A modista, ela modela, corta, costura e faz o acabamento. E como modista, você tem que usar a nomenclatura correta, isso mesmo. Então, isso daqui é decote, isso aqui não é gola. Gola é isso aqui, ó. Isso aqui é gola, ó. Ó. Isso aqui é gola. Essa parte de baixo aqui da gola é o colarinho, tá? Então, vamos usar nomenclaturas corretas. E assim, eu penso que a gente conversar, fazer esse bate-papo, esses poucos minutos que a gente passa junto é uma troca, tá? Mas para ser uma troca, eu preciso que vocês comentem. Para ser uma troca, eu preciso que vocês compartilhem com o maior número de pessoas. Para ser uma troca, eu preciso que vocês curtam. Então, os 3 Czinhos. Por quê? Sempre digo, quando vocês curtem, tá? Maior número de curtida é entendido que é um conteúdo relevante. Então, a partir do momento que o conteúdo é relevante, ele vai chegar para o maior número de pessoas. A partir do momento que você é uma pessoa generosa, você compartilha o conhecimento, um conhecimento que vai ajudar mais pessoas, né? Então, aí passa a ser uma troca. Por quê?
Nós estamos aqui trocando conhecimento. Eu estou recebendo a energia de vocês, a companhia de vocês, a oportunidade de estar chegando até vocês. E em contrapartida, vocês estão me ajudando a divulgar essas dicas. Isso mesmo. Agora, para quem nunca usou uma entretela, vamos então aprender o fusionamento. Eu vou trazer a mesa para cá, tá? A tábua de passar, o ferro. Só me dá um bocadinho de tempo. Eu vou trazer aqui pertinho. Vou ligar o ferro. Aqui a gente tem uns certos cuidados que a gente vai tomar também. Ó, vou até usar essa menorzinha aqui. Vou ter que ligar o ferro para cá e vou pegar também um protetorzinho. Só não repara a cor que está meu protetor, porque eu usei esse protetorzinho para gravar o Spencer do nosso curso online. E era um casaco marrom. É um casaco marrom que depois eu até posso mostrar para vocês. Ficou todo marrom o tecido. Por isso que é até interessante você sempre proteger o seu ferro e também proteger o tecido que você está fusionando ou passando, tá? Deixa eu posicionar aqui. Então aqui, ó. Liguei o ferro. Coloque numa temperatura razoável, nunca coloque o ferro numa temperatura alta demais, tá? Melhor você ir testando aos poucos. Olha só, o direito, a entretela, o que acontece? Se você passar a mão, você vai sentir um áspero da entretela. Esse áspero dela é a cola. Então, esse tem que ficar pro avesso do seu tecido. Olha só. Coloquei aqui, sobrepus, né? Tem que colocar direitinho aqui. Nada de deixar sobrar, nada de faltar. E olha esse tecido que danadinho que ele é, ó. Se a gente não toma cuidado, ele já vai cedendo e já vai ficando diferente. Então, bastante cuidado, bastante capricho, carinho na hora de fazer isso aqui, ó. Então, vou posicionar aqui, sobrepor bonitinho. Então, ó, a cola da entretela tá pra cima no avesso do meu tecido, certo? Fiz isso, vamos vir aqui agora, ó. Põe uma proteçãozinha em cima. Você vai ficar passando assim? Não, você fusiona entretela, é assim, ó. Põe o ferro, ó, posicionei o ferro em cima, deixo ele um pouquinho, ó, fusiono, posiciono. O que é fusionar? É você pregar, tá? É fazer a cola soltar e grudar no tecido, tá? Soltar da entretela e grudar no tecido. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê eu gosto dessa proteçãozinha. Imagine se eu tivesse direto no tecido. Olha aqui, ó. Grudou na minha proteção. Isso aqui, essa cola, ia grudar onde? No meu ferro. Então, vem aqui, ó. Tiro. Certo? Olha. Já tá grudadinho aqui. Viro pro lado de cá. Ah, mas você cortou a entretela maior, Silvia? Não, eu não cortei a entretela maior. Sabe esse tecido aqui? Pode acontecer com vocês? Tem tecidos que assim que a gente cortou ele bonitinho na medida. Sabe o que acontece? Depois que o tecido você corta e tira do molde, ele encolhe. Alguns cedem, tá? Porque é um crepe. O crepe tem a manha de mudar de formato e mudar de tamanho. Então, por isso é legal, inclusive, quando você corta uma peça dessa, você não demorar tanto tempo para fazer o acabamento dos decotes. Se não tem manga, ou mesmo se tem manga, não demorar tanto tempo para colocar essa manga ou fazer o acabamento das cavas. Por quê? Vai ceder. Aí você nem fazendo embebimento, passando uma costurinha e puxando, que isso também é assunto para uma dica, nem com isso você consegue deixar a peça com uma cara bonita. Olha só. Antes de passar nesse, agora eu vou mostrar.
olha esse tecido aqui, percebe o balanço dele, tá? A diferença que ele ficou, ó, vou pegar esse e vou pegar esse, ó, vou balançar os dois. Olha só a diferença, percebe? Então, o que a entretela faz? Ela encorpa o tecido para facilitar o seu manuseio. Porque a hora que você for colocar isso aqui na roupa, ela vai dar um acabamento bonito, então vai ficar com caimento adequado. Olha, vamos por esse aqui agora. Outra dica, tecidos difíceis de você identificar direito e avesso, pega um gizinho sempre que você terminou de cortar, antes de você tirar o molde, pega um giz e já destaca, faz um xizinho marcando quem é avesso, tá? Para não acontecer depois você ficar tentando descobrir e perder tempo, tá bom? Porque tem tecido que é difícil. Você quase não percebe a diferença do direito e do avesso. E às vezes, né, a gente pode correr o risco de montar errado. Ó, então, ó, posicionei em cima, segurei um pouquinho e deixei. E sempre com um tecidinho para proteger. Outra dica, nunca passa de qualquer jeito, por exemplo, aqui, ó. Ah, só um pedacinho que ficou descolando. Você vai deixar? Não. Você volta no ferro, nada de pressa. Costura não pode ter pressa. Vem aqui, ó. Segurei, ó. Olha só. Preso, bonitinho. O que nós vamos fazer agora? Primeiro desligar o ferro e depois passar a costura, tá? Então vamos ali na máquina que eu vou passar a costura. Aí já vou mostrar como você vai fazer para overlocar ali. Eu não tô com uma linha bem da cor, mas vou usar aquela mesmo na overlock para vocês conseguirem visualizar. Vou pegar minha tesoura aqui. Os alfinetes, a blusa. Pegar tudo e deixar aqui. Deixa eu montar a máquina aqui. A nossa próxima dica, tá? Que houve pedidos da manga princesa. Eu vou ensinar então a manga princesa, vou ensinar também a manga bufante, que é a manga que tá usando bastante agora, tá? Então continuem antenados aí no canal, tá bom? Olha só, vamos fazer isso aqui, ó. Depois é lógico, a gente vem aqui, ó, sabe esse excesso de entretela? Vou tirar todo esse excesso aqui, ó. Acho que eu já passei a minha tesoura em cima de algum alfinete, porque ela tá reclamando tanto. Ó, tirar isso aqui, que isso aqui tá muito feio. Pois sabe essa diferencinha aqui? Esses que ficaram aqui, eu vou tirar na overlock. Não se preocupe com isso. O mesmo nós vamos fazer com o outro. Então, aqui, ó, direito da peça, eu vou jogar, ó, ombrinho com ombrinho aqui, ó. Aqui e aqui. Nós vamos costurar os ombros agora, tá? Então, vamos costurar os ombrinhos com 1 centímetro de costura, igual eu costurei a nossa blusa, que eu costurei com 1 centímetro. Então, venho aqui, ó. Venho aqui, vou usar a própria guia da máquina. Se você aí tem, pode usar da sua, se não, alinhar, tá? Tá começando uma costura, esse tecido escorrega. Então, se o tecido escorrega, você põe alfinete e alinhava, tá bom? Ó, fiz esse lado.
tô chateada. Minha tesoura não tem um mês que eu amolei. Eu acho que eu passei ela em cima de alfinetes. Toma cuidado, viu, gente? Quando estiver fazendo, para não passar a tesoura de vocês em cima de alfinetes sem perceber, ó. Ela começa a mascar, perde o fio. Aqui a mesma coisa, ombrinho com ombrinho, 1 centímetro. Aqui é tudo ao vivo, nada editado, para vocês verem exatamente como eu faço e o que acontece. Por isso que a gente faz ali, ó, na lata. Se eu errar, vocês vão ver como eu faço para arrumar. Então, vamos lá. Agora, vamos aqui na nossa overlock. E eu vou passar na overlock com a linha que está aqui mesmo, que eu estava costurando uma outra peça, tá? Não era isso. Mas vou até mostrar para vocês. Deixa eu pegar a minha tabuinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Passei a costura lá, que eu faço, ó. Encaixo aqui, pego o ferro, abre e costura, ó. Aqui a gente vai abrir essa costurinha. Abrir no ferro esse lado. Venho do lado de cá. Abre aqui também. Sempre falo, o ferro é nosso aliado na costura. Tudo se transforma depois que você passa o ferro. Olha como vai ficar muito mais fácil. Agora, eu vou na máquina e vou overlocar. Ó, deixa eu posicionar aqui. Eu vou overlocar toda a volta externa desse revel, tá? Então, vamos lá. Ah, tá desligada a minha máquina. Só um bocadinho que eu vou ligar minha máquina. Senão ela não costura, né? Então, isso. Ó, não reparem que a linha que está aqui, eu estava fazendo outra peça, não está bem da cor, tá? Mas quando vocês forem fazer, lembra-se que o aviamento é na cor do tecido. Não é parecido, não. É na cor do tecido. Pra ficar bonito. Olha aqui. Agora venho, ó. Tiro ali, posiciono de novo aqui, ó. E se de repente você não tem overlock? Se você não tem overlock, você vai tirar todos esses branquinhos aqui na tesoura. Isso mesmo, corta na tesoura. Vai na reta ali e faz com zigue-zague, não tem problema, tá? Bate zigue-zague nessa borda aqui todinha, que vai ficar bonito do mesmo jeito. Você não precisa de uma overlock para costurar, não. Uma simples máquina reta você arrasa. Eu comecei a costura com máquina reta, eu não tinha overlock, tá? Ó, cortei aqui. Olha que acabamento luxo, tá? Se fosse zigue-zague, ia ficar também. Ó, vem, corta aqui. Agora nós vamos adaptar na blusa. Aqui mesmo eu vou colocar na blusa. Então, agora, ó, vou colocar assim, ó. Coloquei a minha blusa pro lado direito. Olha só. Vendo? Minha blusa tá do lado direito aqui, ó. Certo? Aí, o decote eu vou colocar pelo avesso, ou seja, direito sobre direito, aqui, ó. Vou posicionar assim, ó. Percebe? Olha só, decote frente com decote frente, costa com costas. Vou pegar o alfinete aqui, prender, que aí depois a gente vai na máquina reta. Olha só. Primeiro lugar que eu alfineto, ombrinho com ombrinho, ó. Como a minha costura aqui tá overlockada fechada, eu vou jogar para as costas. Ah, Silvia, mas você overlockou fechado a blusa e o revel você fez aberto? Sim, para não ficar grosso, tá? Ó, aí
posiciona costurinha com costurinha, jogando a costura da blusa aqui dentro, ó, tô falando da costura do ombro, joga ela para as costas. Olha aqui, ó, quando eu falo costurinha com costurinha, eu tô falando disso aqui, ó. Tá vendo? A costura do revel, ela tem que bater com a costura de fora da peça, ó. É disso que eu tô falando, ó. Costurinha com costurinha. É disso que eu estou falando. Isso faz o seu acabamento ficar lindo quando você toma cuidado. Faz tudo bater bonitinho. Então, primeiro prende os ombros, ó. Prender os dois ombros, costuras de ombros voltadas para as costas. Posiciona lá, põe o alfinete. Depois que eu coloquei o alfinete lá, eu venho aqui no decote, ó. Mais um alfinete aqui no decote. E olha só, não tem nada faltando, não tem nada sobrando aqui, ó. Outro dia eu ouvi alguém falando que quando faz um decote V, você tem que diminuir o molde, senão o decote espicha, fica grande, que tem muita adaptação para fazer. Gente, se você tem uma modelagem certa, ou seja, eu estou falando dos moldes, né, da base. Se você tem uma base que ela foi construída certinha, você não precisa se preocupar com isso. Na hora de traçar o decote, você só tem que se preocupar se é um decote V. Lembra que eu comentei, no dia que eu estava traçando essa peça, eu mostrei. O decote V, ele não pode ser reto. Só esse o truque. Então, decote V nunca será reto. Se você quer um decote mais profundo nas costas, por exemplo, você quer um decote mais fundo nas costas, você tem que ficar fazendo um monte de correção? Não precisa fazer um monte de correção. Você só tem que saber como traçar, o que traçar, qual medida você joga e onde você lança. Porque se você tem uma base bem feita, essa base já dá para você a oportunidade de fazer o que você bem entender. O que eu estou dizendo? Você pode adaptar o modelo que você quiser. Lógico que respeitando as regras de modelagem. Mas você já tem uma base ali que já está prontinha para você só adaptar modelo. Se de repente você não quer fazer por numeração, você adapta a medida, as suas medidas ou de quem você quer fazer. Então não tem truques mirabolantes. Existem regras que a gente tem que seguir e que você seguindo essas regras não tem como dar errado as suas costuras, as suas peças ficarão maravilhosas. E seguindo também essas regras para acabamento. Então, olha só, eu posicionei o decote todinho, posicionei frente, alfinetei, coloquei o alfinete dessa forma, por quê? Dessa forma eu não preciso alinhavar, né? Como está certinho aqui, olha as costas também, já posicionei as costas. Então, lembre-se, ó, eu me vali de onde? Das costuras dos ombros para depois fazer a circunferência total, a colocação total dos decotes, tanto frente como costas. Como foi tirado sob o molde, isso é um revel anatômico. O que é um revel anatômico? É quando você, depois do seu molde traçado com as medidas, adaptado o modelo, você tira o acabamento sobre ele prontinho. Então, isso é um revel anatômico. Olha a nomenclatura correta que você é uma modista, isso mesmo. Vamos agora para a máquina passar costura. Mais uma dica que eu dou para você que não ainda tem destreza na costura é o quê? Vai marcar 1 centímetro aqui de fora a fora com a fita métrica, isso mesmo. Pega a fita, ó, respeita, vai marcando 1 centímetro aqui com giz de costura e aí em seguida alinhava. Eu não vou alinhavar, eu sou audaciosa, então eu já vou na costura direto, tá? Então vou passar a costurinha aqui direto, só com os alfinetes. Por quê? Deu certinho aqui, eu não preciso mexer mais na minha peça. Então, vem aqui, ó.
levanta a agulha, abaixa a agulha primeiro. Eu vou usar, ó, a minha máquina tem guias, ó, de 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros. Então, a minha margem de costura agora é de 1 centímetro. Então, ó, só eu deixar o tecidinho, ó, rente ali a margenzinha, tiro o alfinete, né, aquele primeiro alfinetinho ali que eu coloquei. E aí eu vou começar a costura, ó. Começo, dou retrocesso e aí continuo. Ó, o tecido é tão fininho, é tão molinho, que os alfinetes já vai saindo já do lugar, ó. Vai girando a peça aqui, respeitando a margem de costura. E perceba, eu tô passando em cima do alfinete. Tá vendo? Aqui é um V, não é um V? Perceba que eu coloquei o alfinete bem aqui no meio do V. Já vai entender por quê. Você pode fazer uma marcaçãozinha com giz de cor diferente. No caso aqui, eu coloquei um alfinete, ó. Porque quando chegar aqui, olha o que eu vou fazer. Ó. Abaixei a agulha, certo? Ó. Levantei a sapata só, a agulha tá abaixada. O que que eu vou fazer, ó? Vou girar, ó. Vou girar agora. Levantei a sapata, mas a agulha continua abaixada, ó. Girei o tecido para fazer o V certinho, ó. E sempre respeitando a margem de costura de 1 centímetro. Como tá com o alfinete aqui, às vezes ele tá enroscando. Perceba que eu tô passando em cima do alfinete e eu não tô quebrando, minha agulha não tá quebrando. Por quê? Está na posição correta. Além de estar na posição correta, aqui quando a própria máquina, ela puxa, ó, tô sem a mão na máquina, só tô pisando, ó, ela puxando o tecido, percebe? A minha função com as mãos aqui é só controlar o tecido onde eu quero que passa. Porque a sua máquina às vezes faz um pontinho tão miúdo que muitas vezes você não consegue nem desmanchar. Porque a sua máquina tá puxando para lá e sem perceber, você tá segurando o tecido na direção contrária, tá? Então, olha só, a própria máquina puxou, ó. A minha função é só essa, ó, posicionar onde eu quero que passe. Se eu comecei a costura aqui, eu vou finalizar em cima. Nada de uma costura começando pela direita e a outra finalizando na esquerda, ó. Vem 1 centímetro à frente, dou retrocesso. Olha só a costura, ó. Terminou certinho uma em cima da outra. É assim que tem que ficar uma costura limpinha. Vamos fazer o que agora, ó? Corta esse monte de linha. Tira este monte de alfinete. Eu sei que é demorado, mas é preciso. O que, de novo? Ferro de passar, tá? Sem ferro de passar, a gente não vai conseguir fazer um acabamento de decote bem feito. Então, tira os alfinetes agora. Eu vou de novo pro ferro e vou te mostrar o que você vai fazer. Então, se é um decote V, olha quando eu viro aqui, ó. Viro para dentro, ele não fica. Olha só, isso aqui. O que você tem que fazer? Simples. Vem aqui, ó, com a ponta da tesoura, com bastante cuidado, você vai fazer um pique até chegar próximo à costura, não é para cortar a costura. Um piquezinho ali já é o suficiente, ó. Olha no que eu dei o pique. Já virou, certo? Aí, você precisa dar piques aqui ao redor todinho? Não, é decote V, não precisa. Ele já está levemente enviesado. Mas aqui é legal, ó. Aí você vem no decote, ó. Não precisa dar tantos piques aqui, porque o meu decote, ele está raso. Se fosse um decote redondo fundo, aí eu precisaria. Mas aqui, ó, eu nem preciso nessa parte. Eu vou jogar piques aonde, ó? Nessa curva aqui só. E esse pique tem que chegar até a costura. Eu vejo as pessoas picotando vários pedacinhos assim, mas sem ter a função adequada. Porque o pique tem que chegar até próximo à costura. Para quê, ó? Para fazer esse movimento aqui, ó. O tecido abrir e aí ceder para dar o acabamento, certo? Para o tecido acomodar certinho. Ele precisa desse espaço, ó. Para isso serve o pique, para movimentar o tecido, tá?
Vamos então no ferro, para depois voltar na máquina e pespontar. Então aqui, ó, não vai passar pesponto sem primeiro passar a peça, ó. Então dei os piques. Agora, olha, tá vendo essa costurinha aqui? Ela fica voltada para o lado do revel. Você vem com o ferro. Lembra da nossa proteçãozinha? Não reparem a cor do meu tecido. Mas, olha aqui, ó. Uma coisa legal que você pode fazer também. Tem um borrifadorzinho com água, você vai, usa o seu borrifadorzinho com água. Ó, vai posicionando aqui, opa! E abrindo a costura. Deixa eu jogar mais pra dentro aqui. Pronto. Agora não terei mais surpresa. Olha aqui onde eu passei, como ele já ficou assentadinho. Olha aqui que está sem passar ainda, tá? Então aqui, joga pra cá. Vai fazer isso na volta toda. Ó, agora eu já testei, sei que eu posso pôr o ferro aqui. E não vai ter problema. Peraí, deixa eu diminuir a minha temperatura. Cuidado, sem proteção, em cima de tecido que brilha, tá? Então, é sempre legal o protetorzinho aqui em cima, tá? Eu tirei agora, pra gente continuar fazendo, mas já ficou a dica pra vocês, sempre usar o protetorzinho. Pode borrifar a água também, facilita o trabalho. Cuidado com o ferro ligado aí em casa, tá? Às vezes tem que sair correndo, terminou de usar o ferro, já desliga. Às vezes vai precisar, acontece uma emergência, você tem que sair correndo. Ah, vou deixar o ferro ligado. Você tá costurando e pensa assim, ah, eu vou deixar ligado porque daqui a pouco eu vou voltar aqui, vou passar a costurinha na máquina e já volto no ferro para sentar a costura. Não, gente. Terminou de usar, naquele momento, vai usar de novo, mas assim que terminou de usar, já desliga o ferro. Se acontece uma emergência, você tem que sair correndo, você vai se esquecer, vai esquecer o ferro ligado. Olha só que maravilha. Então, aqui prontinha a costura, abri a costura, vou voltar para a máquina agora. Ligarei a minha maquininha aqui de novo. Tem mais tomada, mas o espaço aqui que eu tô trabalhando e mostrando para vocês é um próximo do outro, para ficar mais fácil. Olha só o que nós vamos fazer agora. Você vai fazer um pesponto. O que é fazer um pesponto? É prender esta costurinha aqui, ó. Tá vendo? Esta costura no revel, mas pelo lado direito. Então, nós vamos vir aqui, ó. Começo aqui no ombro. Então, ó, essa costura voltada, as sobrinhas da costura voltada para o revel. Abaixo aqui, geralmente, antes de abaixar, eu costumo fazer o pesponto com um pontinho maior. Mas para isso, você vai testar o ponto primeiro, ó. Começo a costura, dou retrocesso, vou abrindo bem. E como ela já está passada, fica muito mais fácil, ó. Porque ela já ficou pro lado de cá, sem eu ter que ficar buscando aqui com a mão. Porque eu já passei com o ferro, ó. Fica muito mais fácil o trabalho. Olha só que delicinha. E onde? Ah, Silvia, mas qual a distância? Uns 2 milímetros, olha só. A costura está aqui, ó. A junção das partes. E a costurinha tá 2 milímetros depois, tá? Não adianta passar pesponto e deixar o pesponto cair do lado de cá, deixar o pesponto cair dentro aqui da costura. Qual a finalidade do pesponto? É segurar esse tecido aqui, esse 1 centímetro de costura no revel, tá? Então, é para isso que serve o pesponto. Senão fica sem função. A gente faz
a esmo e pior, sem saber para que serve, né? Porque é legal quando a gente costura, a gente faz qualquer coisa sabendo por que a gente está fazendo. Ó. Chegou aqui no final, onde eu comecei, eu finalizo. Olha que bonitinho. Aí, lógico, tem que tirar esse monte de linha, né? Aí é só fazer a barra e a blusinha está pronta. Aqui o que nós vamos fazer? Olha só o pesponto. Deixa eu mostrar para você o pesponto. Olha só. Vendo? Pespontinho aqui, ó. Tá? Olha que lindo. Olha na frente, na peça toda. Olha a medida desse pesponto, tá? Então, de fora a fora, com a mesma medida. Ah, você vai ter que desmanchar se de repente entortar um pouquinho só? Não, não tem necessidade. Agora, o que eu vou fazer com essa peça? Eu vou prender aqui, tá vendo os ombros? Eu prendo aqui, ou eu posso também passar uma costurinha de pesponto com a distância de 1 centímetro aqui por fora, tá? Então, eu posso deixar toda prendendo assim, ó. Ou eu posso também só prender os ombros. Como esse tecido é molinho, ele vai querer ficar virando para fora, o que eu vou fazer, ó? Venho aqui, já tá com o pesponto por dentro, que é importante. Venho agora aqui, ó, e vou passar um pesponto de 1 centímetro por fora. Isso, se você quiser. Se você quiser só prender no ombrinho ali, a mão, você pode também, ó. Agora, esse pesponto, minhas amiguinhas lindas, ele não pode ficar torto, porque ele vai ficar aparente, tá? Então, aqui, ó, vai ajeitando o tecido, ó, arrumando bonitinho. Aqui não pode entortar. Olha só, eu vou ajeitando aqui, porque eu já joguei pesponto, já coloquei os piques no lugar, então você não precisa se preocupar que tá tudo bonitinho aqui, ó. Chegou aqui, ó, no V, paro de novo para fazer o V bem bonitinho, ó. Paro com a agulha lá embaixo, levanto só a sapata e giro o tecido, ó. Abaixo, a sapata de novo, aí sim eu continuo. Ai, que delícia! Finalizamos essa peça, ó. E olha só a junção da costura. Olha isso aqui. Nada de uma costura para a direita, outra para a esquerda, ó. Vai bem devagarinho, ó. Encontrou as costuras ali, aí sim dá retrocesso. Olha aqui, ó. Uma sobre a outra, nada de uma para a direita, outra para a esquerda, tá bem? Isso é acabamento bem feito. Este acabamento aqui é um acabamento super simples, mas perceba como fica bonito, certo? Vamos só tirar, porque eu vou mostrar para você. Para vocês, minhas amigas, olha só. Então, temos aqui, ó, um revelzinho, aí ele não gira mais para fora, porque ele está com o pesponto externo, certo? Olha só, um pesponto por dentro, depois o pesponto externo. Então, um acabamento simples, percebam? Simples, você está iniciando na costura, você pode fazer, percebeu? Olha só, que bonitinho, passadinho. Agora é só ir lá, sentar mais ainda essa costura, olha só. Olha a costura, olha que bonito. Se você olhar por dentro, um acabamento por dentro, feito com todo carinho, de forma simples, mas de forma profissional. Olha só, olha isso aqui, tá? De forma profissional. Então, não tem mais desculpa.
Não tem mais desculpa, arrasa aí. Você tem os moldes Veso? Aproveita, faz. Não tem? Tem outro molde? Faz a blusa, aproveita essa dica. Vamos costurar muito. E fica ligadinhas, curtam, comentem e compartilhem, que na nossa próxima aula, na nossa próxima dica, né, no nosso próximo encontro, a manga princesa e a manga bufante. Ok? Combinado? Até o nosso próximo encontro.